Jesus, filho de José, pai emprestado, não é isso? E Maria, sua mãe, a qual o gerou a partir do Espírito Santo, como está relatado em Mateus 1, verso 18. A família que Deus escolheu para seu filho aqui na terra, era uma família que não tinha muitos recursos financeiros. Na verdade, aos olhos humanos, era uma família pobre. Porém, José e Maria, eles eram pessoas que andavam com Deus, que agradavam a Deus. José era descendente de Davi, conforme diz em várias passagens, inclusive em Lucas 1, versículo 27. E ele era um homem justo. A palavra de Deus afirma que José era um homem justo. E isso é muita coisa, irmãos. Você tem condições de entender isso? Deus olhar para a sua vida e ver que você é uma pessoa justa? Será que Ele pode dizer isso ao nosso respeito? E a Bíblia diz também que José, ele respeitou toda a gestação de Jesus. E ele não conheceu Maria intimamente enquanto o bebê não nasceu. Isso está relatado em Mateus 1, 25. Maria, por sua vez, estava pronta para cumprir a vontade de Deus. Em Lucas 1, 38, quando é revelado pelo anjo a Maria o plano de Deus, então ela diz assim: olha, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela estava pronta. Apesar da notícia, não é uma notícia que se recebe todos os dias, ela disse: eu estou pronta, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Em Lucas 1, 46 a 55, está registrado as palavras de louvor que Maria proferiu quando encontrou Isabel, a qual tinha em seu ventre João Batista. 2 milagres ali, né? Isabel, que era estéril e já velha, concebeu por um milagre de Deus. E aí então, quando Maria aproxima de Isabel, e que Isabel nem vê Maria, mas ela ouve a voz de Maria, a criança estremece no ventre de Isabel. E ela então já entende: olha, o que está no seu ventre seja bendito. Já imaginou isso, essa sensação? Deus é maravilhoso. Eu fico imaginando o bebê ainda no ventre materno, se alegrando com a presença de Jesus. O bebê João Batista se alegrando com a presença de Jesus. É incrível isso. E então, Maria, ela diz: olha, amparou a Israel o seu servo. Isso é o cântico de Maria, de louvor, de gratidão a Deus. Amparou a Israel o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Observa bem, essas palavras da boca de Maria, revela que Maria, ela estava aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Maria tinha em mente aquilo que Deus tinha prometido lá atrás, mais de 42 gerações para trás, a respeito de que Deus abençoaria todas as famílias da terra através de Abraão. E Maria consegue então entender: chegou a hora da bênção de Deus chegar. Chegou a hora de cumprir as Escrituras, a promessa de Deus. E a família de Jesus então circuncidou o menino ao 8º dia, como era estabelecido na lei. E depois de 33 dias, como diz a lei, esse menino então foi apresentado no templo, quando Simeão o tomou nas mãos, elevou aos céus
e disse, louvando a Deus, que ele já havia presenciado a salvação de Deus, que ele agora poderia descansar em paz, porque ele tinha contemplado a salvação de Deus. Um homem que reconhece ali naquela criança o Salvador do mundo. E ele diz assim, olha, que ele presenciou a salvação, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Isso está relatado em Lucas 2, 21 a 32. E aí então, quando esse menino já estava apresentado, levantou-se uma grande perseguição, porque o rei queria exterminar as crianças para que o rei de Israel não sobrevivesse. E a família de Jesus então fugiu para o Egito, quando Jesus ainda era um bebê, por causa da perseguição de Herodes, que queria matar esse bebê, Mateus 2, 13. E lá a família permaneceu no Egito até a morte de Herodes. E aí retornou para Israel e foram morar em Nazaré. Mateus 2, 23. Como a família de Jesus era uma família fiel a Deus, José era um homem justo, e Maria era uma serva disposta a fazer a vontade de Deus, eles então anualmente iam para Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. Lucas 2, 41. E quando Jesus completou 12 anos, subiu para Jerusalém junto com seus pais, para a festa. Porém, terminada a festa, não voltou junto com o povo, como seus pais pensavam. O que deixou José e Maria bem preocupados. E decidiram então voltar a Jerusalém, lembrando que não havia carro, a caminhada era difícil, a estrada era penosa, o sol castigava. E então eles decidiram voltar para Jerusalém para ver se o achavam, e encontraram Jesus no templo, interrogando os doutores da lei. E todos que ouviam Jesus, ficavam maravilhados, inclusive seus pais. Lucas 2, versículo 48. A Bíblia não registra mais detalhes a respeito da adolescência de Jesus, do início da sua fase adulta, e depois a gente vai retomar com Jesus já assumindo o seu ministério aos 30 anos de idade. E então há muitas coisas que nós gostaríamos de saber, mas a Bíblia não nos revela isso. Mas a palavra de Deus revela algo que é fenomenal, algo que é o ponto mais importante para resumir essa vida de Jesus, dos 12 aos 30 anos. E isso daí está em Lucas 2:51. A Bíblia diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Crianças, jovens, adultos que continuam sendo filhos, nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Jesus, aos 12 anos, ele já sabia quem ele era. Ele já sabia quem era o pai dele, aquele que o enviou. Ele já sabia a respeito do seu plano, do plano de Deus. Ele já sabia. Ele já tinha sabedoria para impressionar os sábios da época. E Jesus voltou com eles e era submisso a eles. Muitas vezes os filhos, quando estão crescendo, eles não acham, eles têm a certeza de que eles sabem mais do que seus pais. E eles se julgam melhores em tudo. E muitas vezes é onde surge a rebeldia, a insubmissão, que não agrada ao Senhor. E eu quero mostrar para você que Jesus, sabendo que era o Filho de Deus, ainda se sujeitava à autoridade dos seus pais terrenos. Não porque eles sabiam mais ou eram melhores, mas porque Jesus reconhecia a autoridade
e se submetia a essa autoridade. Então, se você já cometeu algum ato de insubmissão, é hora de você rever isso. Você pedir perdão ao Senhor e você se submeter à autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida, dos seus pais, dos seus pastores, das autoridades constituídas por Deus. Esse é o exemplo de um filho que sabia quem era e ainda assim era submisso. Então essa frase, ela completa esse vazio. E Jesus foi assim até iniciar o seu ministério. E a palavra diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus foi o primogênito da casa de José. Foi o primeiro filho de Maria e José. Lucas 2, versículo 7. Os irmãos de Jesus foram Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos duas irmãs, duas outras filhas, porque a Bíblia fala as irmãs de Jesus. Então, no mínimo duas, né? Isso está em Marcos 6:3 e outras passagens, Mateus 13:55, João 7, 1 a 9, Atos 1, versículo 14 e 1 Coríntios 15, versículo 7. Relato a respeito dos irmãos de Jesus. Os discípulos Tiago e Judas eram seus irmãos. Jesus era um filho obediente e só deixou a sua casa aos 30 anos, como está em Lucas 3, versículo 23. Até então, Jesus se dedicou à sua família. Os estudiosos dizem que ele exercia a mesma profissão do pai, que era carpinteiro, e ele ajudava sua mãe e os seus irmãos. Depois dos 30 anos, então, ele começa o seu ministério e a vida para Deus, contudo, sem perder o contato com os familiares. Como primogênito, ele tinha obrigações de cuidar da mãe e das irmãs, e por isso mesmo, durante seu ministério, manteve sua responsabilidade de ajudar a família. E quando ainda estava na cruz, ele então olhou para sua mãe, olhou para o discípulo amado e disse: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Como alguém que ainda ali carregava a responsabilidade pela mãe, e agora ele diz: ó, cuida da sua mãe. E a palavra diz que dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Então o discípulo cumpriu, né, o que Jesus disse e assumiu a responsabilidade sobre Maria. Então esse é um retrato, né, da família de Jesus aqui na terra. A família na qual Deus, o Criador, escolheu para que o menino Jesus nascesse e crescesse, se fortalecesse até chegar ao ponto do seu ministério. Agora a pergunta é: e se Jesus tivesse nascido na sua família? Né? E se você tivesse um irmão como Jesus? Eu brigava muito com meu irmão mais velho. E muitas vezes eu recebi muitos castigos por causa disso. Na maioria das vezes eu apanhava, mas tinha vezes que eu batia. Né? Mas será que Jesus na minha família, como que seria isso? Né? Será que, e se fosse na minha nova família, né? Que agora eu saí da família dos meus pais, e agora eu tenho uma família com a minha esposa. E se fosse na minha família, se o menino Jesus nascesse na minha casa, como que eu receberia isso? Como você receberia isso? Como você seria mãe de alguém tão especial? Será que a gente está preparado para isso? As grávidas, né, que estão aí aproximando a hora, então vocês pensem nisso. Como que seria? Como que foi com Maria? E eu queria falar um pouco sobre a família de Jesus hoje. E aconteceu em determinado momento, está registrado em Mateus 12, versos 46 a 50,
que Jesus estava pregando para uma multidão. E Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. E disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Observa bem que não é uma resposta de um filho ingrato, não. De um filho que não reconhece o amor da mãe e do pai terreno, não. Mas Jesus, Ele era mestre nisso. Jesus sempre aproveitava as oportunidades para passar um ensinamento de Deus. E quando não tinha oportunidade, Ele mesmo as criava. Mas nesse ponto aqui, Jesus quis mostrar que a família dele é aquele que faz a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus tem direito de ser chamado de irmão, irmã e mãe de Jesus. Jesus mostrou que seguir a Deus e não a herança familiar é o que realmente conta, é o que realmente importa. Ele não estava negando o amor por sua família, mas usou a presença deles para fazer uma contraposição entre a lealdade terrena e o compromisso eterno com Deus, que é muito maior. O cristianismo, ele inaugura um novo tipo de relacionamento. O cristianismo traz uma nova família, que não exclui o parentesco e a família terrena, mas vai além e oferece para mim e para você um parentesco espiritual ligados pelo sangue de Jesus. Porque o que diz, né? Qual que é o laço mais forte da família? É o sangue. Se as pessoas querem saber se um filho é realmente de um pai ou não, o que eles fazem? Exame de DNA para ver se realmente veio daquela família. E nós somos então, nós temos um DNA espiritual, que é no sangue de Jesus. Então eu e você, nós temos uma família que vai além da família terrena. E eu queria falar para você que essa família espiritual é uma família que merece a nossa maior consideração. A palavra de Deus ensina isso, que nós precisamos cuidar de todos, mas principalmente aos da família da fé. Não estou falando que você deve negar a família terrena, mas que você tem uma família espiritual, e é essa família espiritual que vai conviver com você a eternidade, ou nós não estamos caminhando para isso? Quem não crê nisso está enganado. Então, irmãos, é por isso que nós precisamos viver uma vida de perdão e misericórdia, viver uma vida bem entre irmãos, porque a família é assim mesmo. Eu brigava com meu irmão mais velho, mas eu amo, eu quero ver ele no Senhor. E a família é isso. Então nós precisamos perdoar um ao outro, porque se a gente não consegue conviver aqui, não se engane, você vai conseguir conviver na eternidade. Como? Você precisa perdoar aqui, você precisa amar aqui, você precisa ser o irmão dessa família que vai sustentar o outro. Você precisa assumir responsabilidades nessa família. Eu preciso de você, eu preciso da sua oração, eu preciso que você descubra coisas espirituais e compartilhe comigo. Eu preciso disso. Como o irmão falou, parou de assistir jornal. Eu quero que você compartilhe comigo coisas espirituais, porque o mundo já compartilha tanta coisa ruim comigo. Então eu louvo a Deus, porque eu tenho irmãos aqui que me abençoam demais,
com exemplo, né, Geraldo aqui, né, com palavras. É ótimo isso, é muito bom. A nossa irmã Martinha me encorajava tanto. Ela sempre me via, sempre falava: irmão, você tem que pregar, você tem que pregar. E nos últimos dias eu falava: irmão, não para de pregar não, precisa pregar. Então, sabe, isso me encoraja. E nós precisamos viver essa família verdadeira. Jesus diz, olha, a palavra diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nascimento nas águas é vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus, Ele fez a criação, Ele formou o homem para ter um relacionamento eterno com Ele. Eterno. O qual foi necessário o sangue de Jesus para devolver essa condição, essa possibilidade de ter um relacionamento eterno com o Pai. Você precisa receber Jesus na sua família. Todas as famílias da terra precisam receber Jesus. A Bíblia está cheia de histórias a respeito de várias famílias. Nós temos aqui exemplo da família de Jacó, família grande, numerosa, com confusões inúmeras, né? E onde eles quase matam um dos filhos, um irmão, e depois lá na frente esse irmão os recebe de braços abertos e dá um exemplo para mim e para você, né? Mostrando que o ser humano que tem Deus, ele consegue praticar o perdão, ele consegue exercer a misericórdia, porque ele tem misericórdia de Deus. Nós temos exemplos da família de Abraão, família pequena, né? Família de Isaac, e agora a gente está vendo aqui a família de Jesus. Mas eu queria dizer para você que a família é um plano de Deus. Não foi o homem que planejou a família, mas Deus formou a família. Em Gênesis capítulo 2, Deus já constituiu a família, é um plano, é um projeto de Deus. E se você então tem uma família, glória a Deus, porque você está vivendo um projeto de Deus. Mas talvez a sua família ainda não esteja desfrutando de todas as bênçãos de Deus. Então por isso eu digo, é preciso que Jesus nasça na sua família. É preciso que Ele realmente seja um integrante da sua casa. E eu aprendo aqui, e eu queria compartilhar com vocês, irmãos, algumas coisas que me chamam muita atenção nessa família que Deus escolheu para Jesus, na qual o menino Jesus nasceu, cresceu, até assumir o seu ministério. Primeira coisa é confiar no Espírito Santo. Você já orou pelo Espírito Santo? Já pediu a Deus a presença do Espírito Santo? Porque Jesus disse que ia, mas Ele ia enviar um Consolador, e esse Consolador está aí presente, e a palavra ensina a gente não entristecer o Espírito Santo, e muitas vezes a gente faz muitas atitudes que entristecem o Espírito Santo. Eu falo por mim mesmo, mas o Espírito Santo quer ter alegria dentro de nós, Ele quer fluir em nós, e o Espírito Santo muitas vezes, Ele vai te alertar, e você precisa confiar no Espírito Santo. O Espírito Santo vai te mostrar, vai te dar a porta certa, vai te evitar problemas, e a questão é, você confia no Espírito Santo? Porque Maria confiou. Imagina bem, naquela época, com os costumes, com a lei, uma mulher grávida sem ter marido ainda, uma mulher grávida sem ainda estar casada, como seria aquilo? E Maria aceitou porque ela confiou no Espírito Santo de Deus, porque ela confiou que o que Deus tinha para ela era o melhor, apesar de que em algum momento isso poderia parecer uma vergonha para ela, e de fato é assim mesmo, irmãos. O inimigo quer que você acredite que assumir Jesus na sua família é uma vergonha, mas na verdade é uma grande honra que Deus tem para você. Você precisa crer no Espírito Santo.
E José também confiou, porque se coloca na situação dele, um homem que está noivo, que quer casar com aquela mulher que é prometida para ele, e de repente ela se acha grávida. E José então não só confia, como respeita toda a gestação de Jesus. O outro ponto que chama a atenção é mudança. Mudança de vida, mudança de hábito, mudança de costume, mudança de pensamento, mudança no que falar, mudança no que vestir, mudança no que enxergar. A família de José e Maria experimentou várias mudanças. Ou você acha que estava nos planos deles irem para o Egito? A palavra diz que ainda era noite e o anjo falou e eles foram para o Egito. É alguém que não se importa com a mudança, ou está pronto para passar pelas mudanças. E quando Jesus entra na família, ele faz uma verdadeira mudança. E essa mudança começa de dentro para fora e vai fluindo. Então você precisa entender que a vida com Cristo é uma vida diferente. A família que tem Cristo é uma família diferente. É uma família que ela é diferente. Ela experimenta mudanças. Eu ouvi isso tem poucos dias, mas eu não sei quem falou, talvez esteja até aqui. Ou nem sei se foi hoje na escola dominical, está vendo a mente, né? Que quem fala que sabe tudo, é porque, na verdade, não sabe nada. Porque a pessoa se fecha, né? E o cristianismo é exatamente o contrário. O cristianismo é o quê? Esvaziar de mim para que Deus me encha. O pote cheio não pode ser enchido, mas precisa ser esvaziado para Deus encher. Então, a família que tem Jesus é uma família que experimenta essa mudança, entorna o que era velho e Deus enche o que é novo. Outro ponto importante que eu vejo é entender qual é o objetivo de Jesus. Porque Jesus estava ali com 12 anos, e eu imagino que foi uma dor de cabeça para José e Maria. Eles já estavam distantes, tiveram que voltar para lá, e cadê? Já perdeu uma criança? Vocês já perderam uma criança? E que criança, né? Olha só. Então um dia eu estava com a minha menina na padaria, ela entrou atrás de uma caixa de leite, tinha uns fardinhos de leite, eu perdi ela, eu fiquei desesperado. E era tão pequeno o ambiente, eu falei, mas não é possível que eu consegui perder essa criança, né? E o coração já acelera. Então, quando eu até peço desculpa aos irmãos, porque no final do culto, dificilmente eu consigo dar 100% da atenção para você, quando eu estou conversando, porque eu estou sempre assim, ó, Mariana está ali, ó, Isabel está ali, Sami está ali. Então eu estou sempre tentando acompanhar eles. Mas aconteceu isso com José e Maria, e não é porque eles eram irresponsáveis, não. Primeiro que, nessas caminhadas, muitas das vezes, iam os homens em um determinado grupo e as mulheres em outro grupo. Então pode ser também que José pensou, não, Jesus está lá com Maria, e Maria pensou, não, Jesus está lá com José. E também eu vejo que é porque eles entendiam que Jesus tinha responsabilidade. Jesus, apesar de ter 12 anos, ele já sabia o caminho, ele já sabia quem eram as pessoas, ele já tinha essa condição. E isso acontece com eles. E então quando eles chegam e vê Jesus lá no meio dos doutores, eles ficam maravilhados. Sabe, irmãos, eles entendem e eles reconhecem, a palavra diz que Maria guardava tudo isso no coração dela. Eles entendem o propósito de Jesus. A gente precisa entender o propósito de Jesus. Jesus, ele não veio aqui para ser um superstar. Jesus não veio aqui para fazer moda. Jesus não veio aqui para ser um mártir como outros tantos. Jesus veio aqui para resgatar a humanidade. Jesus veio aqui para dar acesso a Deus, para garantir aquela comunhão que existia no princípio. Jesus quer dar a você o relacionamento com o Pai. Jesus está te chamando para a família. E família faz tudo junto. Família almoça junto, dorme junto, gripa junto, não é? Se alegra junto, entristece junto.
E Jesus está ansioso. Jesus está preparando uma grande ceia para você. Jesus está preparando moradas. Jesus está ansioso para o grande dia, no qual Ele falou: olha, eu agora só vou comer e beber do fruto da videira no grande dia. Jesus quer isso, Jesus quer você lá. Então você precisa entender o propósito, o objetivo de Jesus. E precisamos também servir a Jesus como Senhor. Olha que interessante. Nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Em João 7, versículo 5, eles acham que Jesus enlouqueceu. Porque Jesus falava coisas que era demais para eles. Mas nós precisamos servi-lo como Senhor. Entender que Jesus é Senhor. Essa passagem que o irmão leu, primeiro milagre de Jesus. Jesus então é convidado para um casamento. E aí acabou o vinho. E é uma vergonha. Porque as festas duravam dias. Não é como a nossa festa de hoje, né? As festas duravam dias. E já tinha acabado o vinho. E aí então Maria fala: Jesus. Porque Maria conhece Jesus. Maria sabe que Jesus é capaz de qualquer coisa. Maria conhece o poder de Jesus. Ela sabe que Ele é o Filho de Deus. E ela então fala, né? Como se diz, né? Dá um jeito para a gente. E o que Jesus diz? Mulher, que tenho eu contigo? Parece uma resposta de um filho desobediente? Jesus foi obediente a ela. Não é um filho desobediente, mas é alguém que quer mostrar que ele veio cumprir a vontade do Pai e não a vontade dela. E infelizmente tem um engano muito grande entre muitas pessoas, que eles falam assim: olha, não pede à mãe que o filho obedece, pede para a mãe que o filho atende. Mas o que eu pedi até o irmão para ler o versículo 2 vezes, é a palavra mais sábia de Maria: façam tudo o que Ele vos disser. Maria agora já entendeu o lugar dela. Jesus já colocou: olha, eu não vim para te obedecer. Mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E aí então quando Maria declara: olha, faz o que Ele fala. E Maria está falando isso para a gente aqui hoje. Olha, faz o que Jesus te disser. Faz tudo o que Ele te disser. Se ela estivesse presente aqui, ela ia falar com você: olha, faz o que Jesus te falou para fazer. Isso é uma sabedoria enorme. Sabe por quê, irmãos? Que eu quis trazer essa passagem, que Deus tocou no meu coração. Porque a mãe, quando que ela deixa de ser mãe? Nunca. Quando que o pai deixa de ser pai? Nunca. E a mãe, ela vê o filho como um filho. Pode ter pelo no rosto já, mas é um filho. Não é, Claudete? Você vê um bebezão, né? Um tanto de bebezão. E então assim, a mãe achava que ela tinha autoridade para orientar os passos de Jesus. Mas Jesus diz que não é assim. Então eu queria fazer minhas, né, as palavras de Maria. Não faz o que eu te falo, não. Faz o que Jesus te fala. Primeiro deixa Jesus falar com você. A palavra de Deus é a palavra de Jesus. É a palavra que traz a vida. Ouça, medite, estude, leia, releia a palavra de Deus. Ontem eu estava em casa com o irmão, ele falou assim: eu tenho um objetivo, que é ler o Sermão do Monte. Aí eu estava fazendo uma coisa que ele estava falando para outra pessoa, eu falei assim: mas quantas vezes? Aí ele falou assim: todos os dias. Todos os dias eu tento ler o Sermão do Monte, porque ali é só ensinamento básico do reino de Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Jesus. Você precisa ser como José também, que é buscar a justiça. Olha, Deus estava, né? Você acha que Jesus caiu naquela família por acaso? Deus selecionou dentre
todo o povo de Israel, uma família que poderia receber o seu filho. E o princípio que traz ao nome de José é justiça. Ele era um homem justo. Busque a justiça de Deus, para que Jesus realmente faça parte da sua família. Na verdade é o contrário, né? Para que você faça parte da família de Deus. Aceite a vontade de Deus, mesmo que te tire da zona de conforto. Aquela família agora ia ser totalmente diferente, porque estava recebendo o Filho de Deus, até perseguição de morte. Mas aceite a vontade de Deus. E isso não depende de riquezas. Jesus, ele sempre foi humilde. E o lar que Deus escolheu para ele também era um lar humilde. Para mostrar para mim e para você que nós já temos o que nós precisamos. Do jeitinho que você está. Você já tem o que precisa. Então, não é empecilho, não é desculpa nenhuma para você não aceitar Jesus na sua família. Que essa palavra faça morada no seu coração. Que você possa chamar Jesus para sua família todos os dias. Porque o resultado lá do casamento que convidou Jesus foi que eles não passaram vergonha. Porque Jesus transformou a água no melhor vinho possível. No qual o mestre da cerimônia falou, mas não é possível que deixaram para servir o melhor vinho por último? Que todo mundo faz o contrário. Então Jesus quer fazer isso com você. Jesus quer transformar a água em vinho. Jesus quer transformar a sua vida, que às vezes está sem gosto, sem cor e sem cheiro, em algo que tem sabor, em algo que dá alegria, em algo que tem cor, que é vivo. Deixa Jesus entrar e fazer morada no seu coração. Ouça a voz de Maria. Faça tudo o que Jesus